Abra lá em Daniel, capítulo 3. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. E nós vamos ler, a partir do versículo 1, vamos ler um bom pedaço desse texto. Pelo menos os primeiros versículos ali, de Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1, você pode acompanhar no Data Show. Esse tempo que a gente não esteve reunido presencialmente, nós tivemos na igreja online, foi muito bom. Quantos acompanharam os cultos da igreja online? Tivemos aí uma programação todos os dias, pelo menos 2 momentos por dia. Eu espero que isso edificou a tua fé, fortaleceu a tua fé. A gente vive uns momentos de incerteza concernente a quanto tempo isso vai durar, quando que vai ser o pico, quais os resultados políticos, econômicos que isso vai gerar. Mas a gente tem uma certeza, que independente do que vier, em Cristo nós já somos mais do que vencedores e Deus estará conosco. E a gente precisa se apegar nessa verdade para também passar por esses momentos de cabeça erguida. E a pergunta que nós precisamos sempre fazer: estamos melhorando? Estamos evoluindo? Desde quando começou essa pandemia até hoje, você está mais crente, mais firmado? Se não, a gente precisa mudar as nossas atitudes. Por isso, hoje eu vou falar de algumas atitudes relevantes, para que nós venhamos estar de acordo com os projetos de Deus para a nossa vida. Daniel, capítulo 3, do verso 1 em diante, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Minha versão é NVI. Diz assim o texto, verso 2: depois convocou os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros e os juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Verso 6: quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado na fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvirem o som da trombeta, pífaro, cítara, harpa, saltério e toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos, línguas, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, flauta dupla, espécie de música, se prostrassem em terra e adorassem a imagem de ouro. E que todo que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado na fornalha em chamas. Verso 12, para a gente encerrar. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem e nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Amém. Até aqui. Meus irmãos, esse texto é um texto preciosíssimo. Nós conhecemos bem as histórias do livro de Daniel. Talvez o livro de Daniel é um dos livros onde a arqueologia mais tem fragmentos comprovados.
porque o Império Babilônico era um império majestoso e muitas coisas ficou registrado. Então hoje, se você vai em museu, em Berlim, em Israel, na Turquia, se você vai na França, na Inglaterra, todos os principais museus do mundo, eles têm vários registros arquitetônicos, vários registros das construções, tijolos com os nomes, por exemplo, de Nabucodonosor. Tem muito material que prova as histórias que o livro da Bíblia de Daniel narra. E a gente conhece um pouco dessa história. Nós sabemos que o povo de Deus, o povo judeu, um povo que havia pecado de uma maneira drástica contra Deus durante muito tempo. Muitos foram os avisos, muitos foram as orientações, muitos foram os momentos que parecia que o povo se arrependia, mas voltava de novo para o pecado, até que Deus começa a levantar o povo dizendo, basta. Deus levanta profetas para dizer ao povo, basta, chegou o momento agora de vocês colherem o que plantaram. E nós sabemos que Deus permite que um rei ímpio, esse Nabucodonosor é uma adoração, o próprio nome, ao Deus principal que eles serviam, o Deus Marduk, e nós vamos ver justamente isso, esse rei cercando Jerusalém, e se você está, quem sabe, aí vendo alguns relatos até engraçados, alguns assustadores de quarentena, né? Esse povo que fica isolado em casa, o Facebook está cheio de piadinha, né? Uns falando que a gente está engordando a quarentena, e assim por diante. A gente sabe que muitos sofrem durante a quarentena, muitos estão preocupados, mas comparado a algumas quarentenas que a Bíblia mostra, o que nós estamos passando é nada. Essa quarentena, por exemplo, quando Nabucodonosor cerca Jerusalém, é pelo menos 1 ano e meio, a 2 anos de cerco. Ninguém entra, ninguém sai. Lembrando que as cidades eram muradas. Se saiu, morreu. Não entra comida, não sai ninguém. Tudo fechado. E a gente sabe que o caos lá dentro se espalha. A gente sabe que as pessoas chegavam a se tornarem canibais, de comerem uma outra. O profeta Jeremias vai dizer, em alguns relatos de Lamentações, que mães chegaram a comer os seus bebês por causa desse cerco. Guerras antigamente, atrocidades. O povo estava colhendo os frutos do seu pecado porque Deus não estava mais no meio do povo judeu. Mas existia algumas pessoas, que eram pessoas que queriam realmente a presença de Deus, queriam se arrepender e queriam voltar para os caminhos do Senhor. A gente vê esse exemplo desses jovens que são levados para a Babilônia. Nabucodonosor foi um dos reis mais estrategistas de todos os tempos. Ele, quando traz então o povo, porque o cerco uma hora chega ao fim, eles abrem brecha nas muralhas, eles entram e eles destroem Jerusalém. Poucas pessoas ficam e nós sabemos que alguns grupos são levados para a Babilônia. Um dos grupos que começam então a se destacar, e nós temos pelo menos esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, são jovens de sangue nobre, e eles são escolhidos pelo rei Nabucodonosor para um treinamento. Primeira coisa, vamos tirar o coração desses meninos, o Deus dele, a cultura deles, e a primeira coisa, comprometa a identidade deles. Muda o nome, Daniel, Beltesazar, Misael, Ananias, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Vamos trazer esses nomes que terminam com El, que se refere a esse Deus dos judeus, vamos colocar os nossos deuses aqui. Então os nomes são trocados e uma lavagem cerebral começa. É claro que esses meninos, a gente sabe que eles têm experiência com Deus, saem de Jerusalém, vão para a Babilônia, contexto diferente, língua diferente, Deus diferente, mas eles não perdem a comunhão com Deus. É aquilo que a gente falou, foram sábios, levaram Deus para o caos. E o interessante é que algumas coisas fantásticas acontecem, nós sabemos que já no início, eles, junto com Daniel, esses 3 moços, eles não querem se contaminar com os manjares do rei Nabucodonosor. Até hoje, há pesquisas, o que tem tanto nesses manjares? Sabemos sim que as comidas daquela época eram oferecidas aos deuses pagãos. Sabemos sim que as comidas e os jantares do rei Nabucodonosor eram regados por orgias e tantas outras coisas. Os meninos olharam para aquilo e disseram, isso nós não
queremos. Já começa a ter uma grande atitude. E nós sabemos que por causa dessa decisão deles, Deus honra. Deus dá habilidades. E esses meninos se destacam, se tornando mais inteligentes que todos. E eles então agora estão em cargos de governo. Tanto que no capítulo 3 que nós lemos, o texto vai dizer: Nabucodonosor, pela sua arrogância, gostava de se aparecer e queria ser glorificado, ele manda construir uma estátua. Alguns chegam a dizer que é a estátua dele mesmo. A gente não tem um relato disso, mas sabemos que ele queria, claro, inflar o seu ego. Chama todos aqueles governantes, sátrapas, juízes, todos que tinham algum cargo de influência, gente de todas as nações, e ali estavam agora. Era muito simples, e aqui começa algo interessante, era muito simples a ordem do rei. Vocês estão vendo esse negócio magnífico, uma estátua de mais de 25 metros de altura, 27 metros de altura, traduzindo nas nossas medidas. Músicas, vocês vão ouvir vários instrumentos, nós repetimos algumas vezes o instrumento, harpa, cítara, flauta e assim por diante. Todos vão se prostrar, e depois a ameaça: quem não se prostrar vai ser punido. As mesmas ferramentas de manipulação que Nabucodonosor usava, lá pelo ano de 800 a.C., nós estamos falando de 2.800 anos antes de Cristo, continua sendo usada hoje. A mídia sabe fazer isso uma coisa fantástica, né? Algo para brilhar os olhos, algo que influencia nos ouvidos, algo como discurso, mas isso está todo mundo fazendo, e uma ameaça: olha, se você não fizer isso, você também vai ser punido. Muito parecido com o que Nabucodonosor fazia, hoje a mídia continua fazendo para incentivar as pessoas no caminho errado. E estavam lá esses 3 jovens, as músicas tocam, a estátua está lá, e todos, aquela multidão de gente importante do Império Babilônico se prostram, mas 3 jovens ficam de pé diante daquela estátua. A notícia logo chega ao rei: rei, o decreto que tu ordenou era esse, e quem não obedecesse seria jogado numa fornalha de fogo. Tem 3 jovens que ali não se prostraram. Cadê o Daniel? Daniel provavelmente não estava nesse dia, porque senão ele seria o 4º. Daniel não estava aqui neste lugar, e pelo testemunho dele nós sabemos disso. Mas os 3 que estão lá, servindo ao Senhor, eles sabem que não pode ser manipulado. E aqui, eu gostaria de entrar no assunto, falar de pelo menos 3 atitudes que nós precisamos ter nos nossos dias, que são atitudes relevantes, e atitudes que nos faz diferente deste mundo, atitudes que nos faz viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Primeira atitude que Deus espera de nós é a atitude da fidelidade. Atitude da fidelidade. Esses jovens sabiam que jamais deveriam se prostrar e adorar outro Deus, a não ser o Deus dos deuses, o Deus verdadeiro. Eles sabiam disso. Mesmo diante de ameaça, mesmo eles sendo pessoas que estavam em cargos com certa expectativa de estarem ali condizente com a situação deles, mesmo ouvindo e vendo todos aqueles aparatos, e tendo uma ameaça terrível de morte, eles escolheram ser fiel a Deus. Talvez você que está aqui hoje, você pode dizer: mas pastor Lediel, isso para mim está muito claro. Isso para mim está tranquilo, porque eu sei que nós não devemos nos prostrar diante de estátua, diante de imagens. Nós já saímos daquela fase onde nós, diante de uma estátua de gesso, prestava adoração. Isso era coisa lá atrás, tempo da ignorância. Agora, desde quando eu conheci as verdades da palavra de Deus, eu não tenho mais me prostrado diante de imagem. A gente precisa entender que sim, continua sendo errado se prostrar diante de uma imagem. Mas a gente precisa entender que quando nós falamos de uma imagem, e aqui nesse caso é uma estátua, pode ser outra coisa que não é o que os olhos podem ver e as mãos tocar, mas algo que ocupa o trono de Deus no nosso coração. E aqui eu gostaria de falar de uma linguagem bem clara. A estátua que Nabucodonosor ergueu lá atrás, há quase 3.000 anos atrás, e incentivava as pessoas a adorarem, hoje tem outro nome.
Hoje nós podemos chamar de cultura secular. A cultura que rege as escolhas e as decisões das pessoas. E a principal e maior influência que tenta manipular a mente das pessoas é a mídia. E nós, como cristãos, escolhidos para ser diferente, escolhidos para ser santo, escolhidos para nos posicionar, se queremos agradar a Deus e viver o melhor de Deus, precisamos ter uma atitude diante disso também. Uma atitude de permanecer fiel ao Senhor. Eu vou dar alguns nomes para essa estátua do secularismo dos nossos dias. Você vê a mídia inteira, com filmes, com séries, com outras propostas como música e assim por diante, os meios que influenciam uma cultura de uma nação, você vê, por exemplo, de uma maneira clara, de uma maneira aberta, deturpar a sexualidade das pessoas. E quem sabe você está aqui sem perceber. Teve muitos momentos que você estava torcendo num filme para que desse certo aquela traição e o adultério acontecesse. E você nem parou para pensar e calcular aquilo, porque estava todo mundo torcendo para aquilo. As coisas estavam indo naquele caminho e você não parou para pensar nos princípios da palavra de Deus. Eu estava esses dias falando, acho num dos bate-papos que nós gravamos aqui. Uma das maneiras do nosso adversário confundir a mente das pessoas é jogar os pecados, as propostas pecaminosas, camuflada com algo engraçado. Porque se ri, a gente nem para pensar no peso e na gravidade daquilo. Se você, por exemplo, assistir alguns programas de televisão, e esses programas que têm piadas, os programas humorísticos, você vai ver que a baixaria ali é enorme. Pega os principais programas humorísticos do Brasil, você vai ver que as propostas satânicas estão presentes, mas como está camuflada com uma piadinha, todo mundo vai rir e ninguém percebe a gravidade do que eles estão falando. Se alguém falasse aquilo sério, você acharia um absurdo. Mas ali está sendo proposto adultério, ali está sendo proposto a homossexualidade, ali está sendo proposto a prostituição, e muitas vezes, cristãos, estou falando de nós, estamos se prostrando diante dessa imagem, sem nem perceber a gravidade que está diante de nós. Muitas vezes, isso está na violência, na corrupção e tantas outras propostas. Esses dias eu estava vendo algumas pessoas comentar, né? Uma série que estava fazendo muito sucesso, La Casa de Papel. La Casa de Papel. As pessoas não... Claro... pastor, mas a gente não pode ser tão radical. Mas você passa a série inteira torcendo para bandido. Você passa a série inteira torcendo para que o roubo aconteça. E eles colocam de uma maneira tão sutil que você acaba ainda se identificando com os personagens. Isso é o quê? Isso é o secularismo que tenta nos engolir nos nossos dias. E nós precisamos ter um posicionamento como esses meninos, porque as trombetas estão tocando, o discurso está todo mundo fazendo, vem junto. Mas Deus está esperando aquele remanescente se posicionar e dizer: eu prefiro ser fiel. Independente da proposta satânica, eu prefiro ser fiel. A gente não pode esquecer do que o apóstolo Tiago vai nos dizer. Tiago 4:4, ele vai dizer: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus. Então, continua tendo uma grande diferença entre os que são de Deus e os que não são. Lá o texto de Malaquias 3:18, então vereis novamente a diferença entre os que servem e os que não servem, o justo e o ímpio. A diferença continua e nós precisamos nos posicionar com essa diferença, tendo atitude relevante. E é por isso que eu gostaria de convidar você a vigiar com as influências que você tem recebido. Vigie com as amizades, vigie com o que você assiste, vigie com quem você conversa, vigie com quem você anda. Porque não existe como ser um verdadeiro adorador sem a fidelidade. E eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Fidelidade a Deus tem um custo. Tem um custo.
Esses meninos, eles estavam sofrendo, muito antes de cair na fornalha, sofrendo com aquela angústia de saber que a morte está chegando, mas não titubearam. A gente não sabe quanto tempo havia passado desde quando eles chegaram na Babilônia. Talvez algum deles já tinham até constituído família. O texto não diz, estou aqui supondo. Mas enfrentar a morte era um preço a se pagar. Enfrentar a ira do rei era um preço a se pagar. Perder, quem sabe, status, amizade, cargos, era um preço a se pagar. Agora, eles escolheram agradar a Deus acima de todas as coisas. Agora, eu quero que você também entenda. Se há um custo em ser fiel a Deus, há um custo muito pior em ser infiel a Deus. Porque você e Deus é a maioria. Você e Deus vai encontrar soluções. Você precisa entender, e essa história é prova disso. Se a fidelidade que você tem a Deus te levar diante dos homens em alguma enrascada, como foi o caso desses meninos, você pode descansar. Porque também é a tua fidelidade que vai te tirar de lá e Deus vai te honrar. Foi o que aconteceu com esses meninos. Deus, Ele é fiel também em honrar aqueles que permanecem fiel a Ele. Fidelidade, Deus espera de você. Essa é atitude relevante, atitude que atrai a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Segunda atitude, para nós correr aqui, a gente vai ver que esses meninos, eles foram fiéis porque tinham atitudes de convicção. Eles eram convictos. Primeira coisa, eles sabiam o Deus que eles serviam. Aquela estátua não é o nosso Deus, não vamos adorar. Eles sabiam o que era o certo e o que era errado. Como que eles sabiam isso? O próprio contexto histórico vai nos mostrar. Meninos de oração. Gente que conhecia os princípios de Deus, gente que não brincava de ser crente, gente que levava as instruções de Deus a sério. Consequentemente, eles tinham convicções. Uma das táticas mais infernais e prejudiciais dos nossos tempos se chama relativismo. Porque se você não sabe o que é certo e o que é errado, tanto fez quanto tanto faz. Não existe mais absolutos na nossa geração, segundo o discurso social. Se você, por exemplo, assiste noticiários, se você assiste programas televisivos, você vai ver que isso tenta abranger todos os aspectos da vida humana. Começa pela fé, o discurso de que todo caminho leva a Deus, o discurso de que todo amor é amor correto, o que importa é o amor. E daí não importa se é um homem daqui a pouco escolhendo uma criancinha para se relacionar. O que importa é o amor. É o discurso que está por aí. O certo e errado já não existe, mas nós temos uma garantia, e a garantia é: a palavra de Deus permanece para sempre. Passa céu, passa terra, mas essa palavra não vai passar. O que era certo há 2000 anos atrás continua sendo certo hoje. O que era errado há 2000 anos atrás continua sendo errado hoje. Não podemos ceder ao relativismo. Consequentemente, esses meninos se posicionam, desde quando chegaram lá: não vamos nos contaminar com os manjares do rei. E esse posicionamento de convicção é o posicionamento que vai gerar as experiências. Por que isso está acontecendo? Ter dúvida faz parte do ser humano. E é claro, o mais importante é o que nós vamos fazer com a dúvida. Porque no momento de dúvida, você precisa buscar convicções. Você precisa se agarrar a alguma coisa para acreditar. O que você crê vai determinar as tuas escolhas. E, consequentemente, as tuas escolhas vão gerar as experiências de vida que você precisa. Por isso, a fé precisa entrar em ação no momento de dúvida. E fé é você escolher acreditar naquilo que ainda não se vê. Naquilo que não pode pegar, em algo que ainda é incerto. Mas a fé não é um salto no escuro. Porque a fé gera experiências. Quem sabe, você que está aqui hoje, você sabe, consegue enxergar isso muito claro na sua vida. Você escolheu vir à igreja por um ato de fé.
Você não conhecia Deus, você não tinha tido uma experiência com Deus, mas você foi. Você agiu pela fé e você sabe quantas experiências isso trouxeram na sua vida. Esses meninos sabiam que a partir do momento que eles se posicionam para agradar a Deus, como foi lá atrás, o próprio chefe deles falou: eu não vou permitir que vocês não participem dos manjares do rei, ficam comendo saladinha e bebendo água. Daqui 10 dias vocês vão estar mais fracos do que todos, então faz um teste. Nós temos a certeza que Deus vai nos abençoar. 10 dias depois, eles eram mais belos e formosos que todos os outros. Opa, o que é isso? Experiência. Mas precisa ser dado um passo de fé. E aqui eu faço uma aplicação na sua vida. Quem sabe você está há alguns anos vindo aqui nas quintas-feiras ou em algum outro culto, ou ouvindo a palavra, mas está faltando você dar alguns passos de fé para ter uma experiência empírica com Deus. Você sentir a presença de Deus, você ter a certeza que Deus é real, que Deus cuida de você, que Deus zela pela sua vida, como esses jovens agora, no capítulo 3. Nós não vamos se prostrar diante dessa estátua. Convicção. Nós precisamos, no mundo de incerteza, termos a convicção do Deus que nós servimos. Eu me lembro que no meu primeiro semestre na faculdade, na verdade, na primeira aula de História da Psicologia, já faz alguns anos isso, era o ano, acho, 2009, na sala de aula, uma das professoras da História da Psicologia, deixou bem claro: se no final da minha matéria desse semestre, alguém ainda dessa sala acreditar nessa historinha de Deus, está reprovado. Olha isso, gente. Que absurdo. Um Estado laico, mas que querem anular o direito das pessoas a acreditar. Olha isso. O tempo passou. No final daquele semestre, eu tirei a maior nota naquela matéria. Passou os 5 anos da psicologia. A minha fé em Deus aumentou. Porque eu sou bom? Não. Porque eu escolhi agir com fé e tinha experiência com Deus. A experiência é o que vai segurar muita gente quando é confrontado numa faculdade ou em outro ambiente. Quem sabe você tem aquele parente que quando está naqueles almoços em família, ele gosta de dar uma cutucada na sua fé, zombar da tua fé e querer encher a tua cabeça de porcaria, ou aquele amigo que sempre vem com a historinha. Pois é. Se você não tiver as suas experiências com Deus, é bem provável que a casa caia. Por isso, chegou o tempo de você ter as tuas convicções, essas convicções gerarem uma fé, essa fé gerar experiência, e essa experiência fazer você viver um novo tempo, uma nova história, grandes momentos com Deus. Porque se você experimentou Deus, pode pensar o que quiser, pode falar o que quiser, pode surgir o livro que quiser, o filme que quiser, dizendo o que quiser, qual a descoberta científica que tenta tirar Deus da jogada. Eu conheço Deus e isso ninguém me tira. Nós precisamos buscar esse Deus, porque também é a promessa dele que ele vai se revelar quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Para nós encerrarmos, a terceira qualidade desses meninos, que foi a atitude relevante: coragem. É claro que uma coisa puxa a outra. A convicção, a fidelidade vão gerar essa coragem, porque eles sabem que com Deus eles são mais do que vencedores. Ficam em pé, o rei chama, o rei diz: espera aí, vocês são surdos? Vocês não entenderam o decreto? Vocês não ouviram qual é a consequência de quem não se prostra diante da estátua? Vai ser jogado na fornalha de fogo. A resposta dele para o rei Nabucodonosor: rei, escute o que nós vamos te dizer. O nosso Deus, ele pode nos livrar dessa fornalha assim. Mas nós vamos dizer algo mais. Se for da vontade do nosso Deus que não nos livre dessa fornalha, mesmo assim, nós temos convicção do que é certo, nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. O rei Nabucodonosor era o maior de todos na sua época. Ele nunca, eu acho, tinha visto alguém o confrontar naquele nível. Ele fica tão irado, mas tão irado, que o texto vai dizer, ele manda aquecer 7 vezes mais a fornalha, 7 vezes mais. Quem sabe aquela fornalha nunca foi tão aquecida como naquele dia, 7 vezes mais. E os meninos ficaram firmes, corajosos,
e foram jogados. A fornalha estava tão quente que a palavra de Deus vai nos dizer que os homens que tiveram que chegar perto da entrada para lançar os meninos lá dentro, eles saíram com queimaduras e acabaram morrendo de tão quente que estava. E o tempo passa. Aqueles meninos manifestam a coragem. E de repente, o rei olha lá dentro. E ele que leva o susto. Porque não tem 3, mas tem 4 pessoas. E o texto vai dizer assim: eles passeavam no meio da fornalha. Passeavam no meio do fogo. Isso é experiência de quem escolhe ter atitudes relevantes. Deixa eu falar uma coisa para você. Pedro vai dizer que a nossa fé vai ser provada. Pedro 1,6. A nossa vida é assim. Nós vamos ter momento de passar pelo fogo. Nós vamos passar por provas de fogo, todos nós. E claro que eu não estou falando literalmente. Ninguém vai construir uma churrasqueira gigante para tentar nos assar. Não estou falando disso. Eu estou falando das dificuldades da vida. Eu estou falando dos momentos tensos da vida. Eu estou falando das opressões, seja espiritual ou seja real. Eu estou falando de pessoas que tentam puxar o seu tapete. Eu estou falando de dentro da tua família as setas malignas que são lançadas. Eu estou falando de uma crise financeira. Eu estou falando de um mundo que está inseguro e não sabe o que vai acontecer. São provas de fogo para todos nós. Quem sabe você está aqui nessa noite e você está passando por uma fornalha. Você está aqui nessa noite e você está passando por um perrengue no seu casamento absurdo. Você está aqui nessa noite e o teu coração está dilacerado pelo que está acontecendo com os seus filhos. Quem sabe você está aqui nessa noite e você está angustiado porque você sabe a realidade de doença que tem assolado a sua família. Eu não sei, mas você sabe que todos nós passamos por prova de fogo. Agora, eu também sei, eu tenho uma certeza que esse é o Deus que está conosco nesse momento. Esse é o Deus que se manifesta. E daí, por que hoje, num culto de noite de vitória, pastor Lediel, você fala de atitudes como essa? Porque essas são as verdadeiras atitudes de vitória. Eu estou falando disso porque quem escolhe o caminho da fidelidade, que é viver uma vida santa diante de Deus, quem escolhe o caminho de andar com convicção, servindo esse Deus do jeito que é para servir, sabendo o que é certo e errado. E quando você se manifesta corajosamente, você não tem vergonha de declarar quem é o teu Deus, você se posiciona realmente para glorificar o nome do Senhor, Deus se manifesta ao seu favor. Quem apenas tem nome de cristão, mas no meio da prova se acovarda, não desfruta desse privilégio de ter a presença de Deus no meio do fogo. Quem apenas na aparência anda bem arrumado com uma Bíblia debaixo do braço, não vai ter esse privilégio. Quem apenas coloca frases gospel no Facebook, não tem esse privilégio. Esse é o privilégio para aqueles que vivem a autenticidade de uma vida com Deus. E essa é a melhor proposta para a vida do ser humano. Por isso, tenha atitudes relevantes na sua caminhada. Vamos nos colocar em pé? Eu quero já encerrar orando por você. Esses meninos, eles tinham tudo para dar errado. Esses meninos, como eu disse, estavam num contexto com fé diferente, órfãos de pais, abandonados, quem sabe, por outras pessoas. Ali estavam sendo oprimidos para ter que aceitar a cultura, mas eles se posicionam querendo agradar a Deus. Nesse tempo que nós estamos vivendo, tempos de crise, a gente sabe daqueles discursos, tempos de crise também é tempos de oportunidade. Sim, mas escute, tempos de crise também é tempo de propostas indecentes. Tempos de crise também é tempo de ataques infernais. Tempos de crise também é tempo que o nosso adversário luta para querer enfraquecer a nossa fé. Tempos de crise também é tempo onde as famílias são assoladas. Está aí os índices de violência doméstica aumentando no tempo de quarentena. Tempos de crise, o nosso adversário está agindo. Por isso, o chamado de Deus é para que nós
venhamos vigiar e escolher de uma maneira bem clara e objetiva qual é o lado que nós vamos estar. Escolha estar com Deus, independente se a manipulação da mídia está o tempo todo dizendo, faça isso, está todo mundo fazendo, vai por esse caminho, é o que todo mundo faz numa situação como essa, não importa dar esse jeitinho, não importa passar a perna aqui, não importa alterar os números ali. Agrade o coração de Deus, porque Deus vai te sustentar e mais, Deus vai te honrar no tempo certo. Coloque a mão no teu coração ou levante a sua mão que eu quero orar por você nessa noite. Deus, obrigado pela tua palavra. E a tua palavra nos ensina, Senhor, que o preço da fidelidade existe. Nós também entendemos, Senhor, que nós precisamos fortalecer a nossa fé nesse tempo. Porque as propostas vão continuar, nos convidando o tempo inteiro para nos prostrarmos, cedermos, acreditarmos em coisas que não têm fundamento, mas nós estamos aqui dizendo que o nosso coração se volta para Ti, os nossos olhos se voltam para Ti, Senhor, porque nós sabemos que em Ti há rocha firme, rocha sólida, em Ti há segurança verdadeira e proteção real. E nós escolhemos sim, Senhor, o caminho da fidelidade, da convicção e da coragem. Deus, nós reconhecemos a nossa pequenez e sabemos, Senhor, que não é a nossa força que faz a diferença, mas sabemos que em Ti nós temos força, em Ti nós somos restaurados, em Ti, Senhor, nós na nossa fraqueza encontramos realmente a força, a graça necessária para continuar vivendo. Deus, como é bom saber que Tu estás conosco quando a prova de fogo vem. E como é bom saber que a prova de fogo serve para nos purificar. Assim como o ouro é purificado na fornalha, Senhor, nós também sabemos que Tu não perde o controle da nossa vida. Nós estamos sendo purificados nesse processo. Deus, obrigado, Senhor, porque num mundo de certezas, como é bom ter a certeza da Tua presença conosco. No mundo de incerteza, como é bom ter a certeza que Tu cuida de nós. E no mundo de certezas, como é bom, Senhor, ter a certeza que Tu nos honrará no tempo certo. Nós confiamos em Ti, Senhor. Mesmo, Senhor, a humanidade falhando, mesmo as pessoas não cumprindo as Suas promessas, nós sabemos, Senhor, que aquilo que Tu diz aos nossos respeitos não cai por terra. Em Ti nós confiamos, em Ti nos alicerçamos, e é na Tua mão que nós seguramos, sabendo, Senhor, que Tu estás conosco no meio da fornalha. Obrigado, Senhor, fica conosco, porque nós queremos viver a nossa vida segundo as Tuas propostas, os Teus projetos, seguindo o Teu caminho todos os dias, em nome de Jesus. E quem crê nessa certeza que Deus caminha conosco, dá o seu amém, em nome de Jesus.